Tudo Está Escrito podcast. Vocês sabem, o nosso lema sempre é: a Bíblia explica a própria Bíblia. E nas Sagradas Escrituras existe uma civilização, existe um nome, que é a Babilônia, que quer dizer muita coisa para nós. E é mais um dos pontos em que Deus chama a nossa atenção, para nós estarmos olhando para esses exemplos do passado, para saber como é que isso reflete no nosso presente e como estamos nos preparando para o futuro. É algo assim meio bumerangue de ser, porque é impressionante que quando você abre as páginas das Sagradas Escrituras, você tem a Babilônia no início ali do Gênesis, você tem ela voltando já no meio da história onde a Bíblia percorre, e aí você tem ela saindo do mapa, mas em Apocalipse você tem ela retornando no futuro. Então é algo que o Senhor está chamando a nossa atenção e a gente não pode passar desapercebido por esse conteúdo, por essa chamada de Deus, por esse insight que Deus está sempre aí nos chamando para a gente ficarmos atentos aos detalhes de sua palavra. Os detalhes é que conta. Aquele grosso modo ali por cima é o que todo mundo vê. É verdade. Mas o detalhe é exatamente onde está os segredos que Deus está chamando a sua atenção. E é nesse detalhe que nós vamos estar entrando nessa noite. O nosso tema de hoje é a Babilônia antiga e o mundo atual. Como é que a Bíblia vai tratar isso e por que a Bíblia ela chama a nossa atenção para que a gente possa estar observando. Desde quando a gente começa a frequentar a casa de Deus, a gente precisa entender em que mundo nós estamos inseridos. Porque a Babilônia é um mundo que continua existindo. E é por isso que nós vamos tratar desse assunto hoje, para que você possa, a partir de hoje, caso você tenha dúvida, ter uma certeza. Fala, meu Deus, será que eu estou vivendo na Babilônia? Verdade. Né? Porque estar na Babilônia é uma coisa, viver na Babilônia é uma coisa. Mas você ser conivente com as leis da Babilônia, aí é outra história. E nós vamos ver aqui exemplos de homens de Deus, exemplos de mulheres de Deus que tiveram que sair para ir para outra terra, tiveram que viver em outro lugar, mas não deixaram que as leis desse lugar mudassem a fé que tinham no Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, hoje eu recebo aqui com muita alegria mais um convidado, uma convidada, bênção de Deus. Amém. E vai estar agregando também junto conosco. Glória a Deus. A Deus. Professora Eliane Borges. Isso. Glória a Deus, serve a Deus como professora ali na ADVIC Jurema. Nós tivemos agora um encontro recente na nossa congregação, também na Escola Bíblica, onde ela trouxe uma lição assim ímpar para nós, todos nós aprendemos e fomos alicerçados, e por isso que o Espírito Santo, né, testificou com o meu espírito para que fizesse esse convite, e graças a Deus que ela aceitou para estar aqui conversando conosco, nos ajudando, nos abençoando, e eu tenho certeza que vai ser mais uma noite de muita bênção para todos nós. Professora Eliane, seja muito bem-vinda, que Deus continue te abençoando. Amém, meu irmão. A paz do Senhor para os nossos ouvintes, né, que já estão presentes aí na nossa live. É um tema incrível e bem pertinente aos nossos dias, né? Aos dias atuais, à atualidade. Antes de iniciar o tema, eu quero parabenizar o professor Welbert pelo projeto, né? Amém. Eu sempre falo que existe dois públicos bem definidos nas redes sociais. O público que consome conteúdo e o público que produz conteúdo. E eu louvo a Deus por você escolher o segundo lado, né? Glória o lado de produzir conteúdo. Porque assim, já é tão escasso conteúdos de qualidade nessas redes sociais que são consumidas por milhões de pessoas no mundo e onde as pessoas dedicam, se não vigiar, a maior parte do tempo, né? Isso. A gente tem que estar sempre se policiando, porque você vai passar a viver mais no mundo virtual do que na realidade. E quando a gente encontra servos e servas de Deus que estão dispostos a alimentar essas redes sociais com conteúdos cristãos, com conteúdos voltados para a evangelização, a gente tem que parabenizar. Porque Amém. são poucos, né? São poucos. São poucos ainda no nosso meio. Eu mesmo não, aqui em Conquista, eu acho que você foi a primeira pessoa que eu tive contato. Eu sei que existe mais, né? Sim. Mas é a primeira pessoa que eu estou tendo contato que tem esse desejo de crescer nas redes sociais, produzindo conteúdos voltados para a evangelização, para a extensão do reino de Deus. E Glória isso é muito bom.
Muito bom Glória a mesmo. O Deus. irmão está de parabéns, oro a Deus, louvo a Deus por sua vida e vamos estar orando para que Deus faça com que cresça cada vez mais e alcance um público cada vez maior. Porque a nossa sociedade, ela é carente, ela está carente de conhecimento acerca da Bíblia Sagrada, né? Amém. Glória a Deus. A gente fica muito feliz, viu, por esse depoimento. E também dizer que é uma coragem muito grande de você, porque eu não gosto muito de falar assim não, viu, irmão? Eu tenho dificuldade. Mas a gente vai. Na igreja é uma coisa, aqui é outra. Tem uma dinâmica diferente, história. né? Tem uns alunos para poder interagir, para perguntar. O ambiente aqui é outro, né? Mas Deus dando graça, a gente vai conseguindo fazer. Exatamente. Viu? Em nome de Jesus. E só agradecemos, viu, por esse feedback. É muito construtivo ouvir isso, porque o nosso objetivo é justamente esse: propagar o Evangelho. Quando Jesus falou assim, vocês precisam ser a luz do mundo, ele está dizendo, você não pode pegar esta lâmpada e colocar embaixo da cama. A candeia ela tem que estar na parte mais alta da casa para que possa iluminar todos os cômodos. Exatamente. E quando você tem uma rede social, é um canal. É um canal. E você não usar a rede social para levar essa luz, para poder iluminar todos os cômodos da casa, eu acho que é uma perca de tempo. É uma perca de tempo. Então, nossa intenção é justamente essa. É usar as redes sociais como um canal de luz. Para aqueles que estão em trevas. Né? E também para alicerçar os nossos irmãos e sermos também abençoados por eles. Porque a gente recebe no direct alguns comentários, a gente recebe nos vídeos também alguns comentários que isso alicerça a gente. Né? Então a gente não está aqui só para ensinar, a gente aprende enquanto assina, né? E depois de gravado, inclusive tem pessoas que vão assistir amanhã, por exemplo, que comentam lá, ou então me chamam no direct e falam a respeito da live. Eu fico assim, muito feliz, falo, glória a Deus, que tinha mais alguém que tinha certa dúvida em um ponto e nós conseguimos, tão pequeno que somos, mas conseguimos de certa forma ajudar, né, a esclarecer algumas coisas. E eu já recebi também comentários de pessoas no direct que assistiram depois de gravado, mas ampliando o que foi dito. Eu falo, poxa vida, eu não tinha pensado exatamente nisso aqui e realmente está inserido, né? No contexto, já vou agregar isso aqui também numa próxima oportunidade. Isso é muito bom. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanham. Louvo a Deus pela sua vida. Amém, e mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco. Amém. Deus é bom o tempo todo. Eu espero contribuir, tá bom? Amém. E contribuirá, com certeza. Amém. Meus irmãos, vamos lá, vamos iniciar. Eu não estou com o meu retorno aqui para a gente poder estar acompanhando aí o chat, tá bom? Os irmãos me perdoem, desta vez não vou poder estar acompanhando os irmãos aí, mas a nossa temática hoje, já foi dita aqui, é sobre a Babilônia e o mundo atual. A Bíblia fala sobre a Babilônia o tempo inteiro, no livro do Gênesis, quando começam as coisas, no livro dos profetas, no final ali, estamos no meio da história que está inserida na Bíblia, temos Babilônia, e ela volta em Apocalipse. Então Deus está querendo chamar a nossa atenção de alguma forma para esse nome, para essa civilização. E quando nós entendemos o que representa a Babilônia, nós vamos conseguir enxergar as coisas com mais clareza. Isso é muito importante. Então eu gostaria de começar, professora, fazendo um efeito meio bumerangue. Aqui, né? Vai lá e volta. Ao invés da gente começar geralmente pela história, né? Pelo que aconteceu, para o que está acontecendo, para o que vai acontecer, eu gostaria de começar exatamente no futuro, para a gente entender por que é que João vai tratar disso para o futuro. Então, consequentemente, nós vamos precisar voltar para poder falarmos de onde foi que surgiu, esta Babilônia. Então vai ser uma coisa assim, que por incrível que pareça, eu acho que o presente vai entrar meio que em último caso aqui. Exatamente. A gente vai no futuro, a gente vai ter que passar pelo presente, mas voltando no passado e aplicar isso no presente. Eu acho que essa dinâmica vai ficar melhor, vai ficar bem entendida pelos irmãos. Amém. Meus queridos, eu quero fazer menção do livro do Apocalipse, capítulo 18. Estávamos aqui, antes de entrar no ar, conversando justamente sobre isso. O capítulo 18 do livro do Apocalipse, João está tendo, né, as suas visões das coisas que vão acontecer, e nós temos aqui João trazendo, né, esta conotação, trazendo esse nome, essa civilização, Babilônia, no capítulo 18. Eu não quero entrar exatamente agora no contexto, porque eu gostaria de ler com calma alguns versículos para a gente então daí ter um ponto de partida nessa abordagem de hoje. Sim. Babilônia antiga e os nossos dias atuais, por que a Bíblia nos chama tanta atenção para a Babilônia. A inscrição sagrada vai começar dizendo assim no versículo de número 1.
Depois disso, do que João havia visto, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Não era qualquer anjo. Não. Era alguém muito importante. Muito importante. Alguém de um alto escalão. E com muito poder, né? E com muito poder. Ou seja, esse aviso, né? Esta informação não foi dada por um anjo, que não existe anjo qualquer, essa expressão é uma expressão bem pobre para o assunto, mas por um anjo de destaque. De destaque. Alguém precisava ser visto e entendido por todos para trazer essa informação. Exatamente. Porque esse esplendor, o esplendor desse anjo, iluminou toda a terra. Ou seja, o que ele disse, o que ele mencionou, o que ele anunciou, todos ficaram a par do que ele estava dizendo. Todos foram esclarecidos por esta informação. Exatamente. Ou seja, isso aqui é algo que não passará despercebido. E ninguém poderá dizer naquele dia, eu não sabia. Eu não sabia. Né? Então o texto deixa muito claro que esse anjo ele foi designado para trazer essa informação ou Deus tinha exatamente uma intenção de que todos soubessem desta informação. Então, este anjo que aparece, o versículo 2 vai dizer que ele bradou com voz poderosa. Isso. Grande voz, né? Com grande voz. Caiu. Aqui existe uma exclamação. Ou seja, ele disse em alto e bom som para que todos entendessem. Caiu. Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, às custas do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou de seus crimes. O versículo 6, para fechar aqui, ele vai dizer: retribuam-lhe a mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice, ou do seu próprio veneno. Meu Deus. É tremenda essa palavra, né? É tremenda essa palavra. João está vendo um anjo muito poderoso, com autoridade e com poder de voz, exclamando em alto e bom som para que todos entendam que esta Babilônia caiu. Finalmente ela caiu. Ela caiu. O que significa dizer que ela não tinha caído ainda. Que ela estava de pé. Ela ainda estava de pé. Exatamente. E ele vai falar aqui, caiu a grande Babilônia. Isso. Então era algo poderoso que estava de pé, não era qualquer Babilônia, né? Não era qualquer Babilônia. Isso chama a nossa atenção. Muito. Porque a gente fala, gente, então o tempo todo eu achei que quando entraram os medos e persas e destruíram, né, o Império da Babilônia, acabou ali. Acabou. A história ali. E João olha para o futuro e ouve alguém dizendo, caiu a grande Babilônia. Agora sim ela caiu. Lá no futuro. Meu Deus. Você fala, então, temos Babilônia hoje em dia, então, meu Deus? Como é que é isso? Que Babilônia é essa? Essa é a nossa grande pergunta. Que Babilônia é essa? Quem que João é a grande Babilônia, está né, vendo? irmão? Que João viu. E aí, professora? Irmão. Irmão Elbert e nossos espectadores ali, né? Sim. A Babilônia, ela foi um dos impérios de grande destaque na história secular, né? A gente vê na Bíblia é mostrado, e também na história secular ela é mencionada. E digamos assim que era como se fosse um dos países de destaque na nossa atualidade, porque ela se destacava na política, ela se destacava na economia e ela se destacava socialmente também, com uma influência social capaz de envolver
todos os reinos próximos a ela. Então, quando se fala no Império Babilônico, a gente está falando de uma nação que exerceu grande influência e poderio na época em que existiu. Isso. Fisicamente. Né? Porque quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai entender que, se tratando de Babilônia, não era apenas a Babilônia física, mas era todo um sistema que estava por trás da existência da humanidade, né? Isso. Aí a gente vai retornar lá no livro de Gênesis, né? No livro de Gênesis, eu acho que foi o capítulo 11, né? Isso, capítulo 11. Onde está revelado, após o povo sair do grande dilúvio e tudo, aconteceu toda a história que tem por trás. Deus dá uma ordem para que povoassem a terra, não é isso? Aí dizem que a própria Bíblia vai dizer, a gente só está contextualizando aqui, falando com as minhas próprias palavras, mas os irmãos podem ir na história e ver como está escrito na Bíblia. Reuniram em uma planície e tentaram levantar uma torre. Né? E o objetivo dessa torre era qual? Era eles alcançar o topo maior possível. Isso. E chegar até Deus. Isso. E viver juntos ali. E historicamente, irmãos, a gente vai ver que aquela torre de Babel, ela tem algo semelhante com a construção semelhante, se a gente for pegar na história mesmo, né? A construção semelhante com as pirâmides do Egito. Só que no contexto, elas se diferenciam, porque as pirâmides do Egito, eles eram para quê? Para guardar os corpos dos faraós, né? Dos grandes lá do Egito. Já os zigurates, que é o formato da Torre de Babel, era um local construído para adoração. Então, a adoração que eles estariam construindo por meio daquela torre não era a adoração a Deus. Não. Eles estavam criando um sistema que superasse ao que Deus tinha dado, a ordem divina. Então, assim, a gente vai ver nesse contexto que desde lá de Gênesis, a gente já vê o início do Império Babilônico, o início do Império da Babilônia, né? E ali depois a gente vai ver que a Babilônia, historicamente também, ela começa com os povos sumérios, lá da Suméria, que é um povo que já vem da Mesopotâmia antiga, que é o início das civilizações. Então, assim, foi um povo que trouxe grandes destaques, grandes conquistas para a humanidade, né? Que a gente vai ter a conquista da escrita, a conquista das construções de cidades, da arquitetura e todas essas coisas, mas que também, historicamente, é um povo religioso, com grandes religiosidades e deuses que vai totalmente contrários à ordem divina. Meu Deus. Aí a gente tem esse link, então, né? Com o que a gente leu em Apocalipse e com o começo das coisas lá no Gênesis. Exatamente, porque assim, o Apocalipse ela vai falar da queda de uma grande Babilônia, mas foi uma visão futura que o anjo trouxe para João ali na ilha de Patmos, né? De Patmos, acerca das coisas futuras que aconteceriam. Então, assim, se ele fala que caiu a grande Babilônia, a gente trazendo para o contexto físico, existiu realmente a grande Babilônia, o grande império físico babilônico, que hoje o que resta é apenas ruínas. Isso. Mesmo ali no livro de Isaías, se o irmão puder ler para mim. Sim. Isaías ele vai profetizar acerca da queda desse império físico. Isaías capítulo 13, versículo 19 ao 20, ele menciona a queda da Babilônia física, né? E por incrível que pareça, a Babilônia foi um dos impérios que escravizou o povo de Israel. Que conquistou o povo de Israel, né? Toda vez que a gente vê na história de Israel, toda vez que Israel pecava, Deus entregava nas mãos do inimigo. Então, o povo de Israel, o reino do sul, de Judá, ele foi tomado
pelos babilônicos. E foram levados, foram conquistados, foram levados lá para a Babilônia. Não é isso? E Isaías, o profeta Isaías, ele vai profetizar. Isaías capítulo 13, versículo 19 ao 20, ele menciona essa queda física. 19 ao 20. Isso. Ele diz assim: Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Deus, à semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será repovoada, nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Então, o profeta Isaías, ele já profetizava essa queda física, e ele vai comparar a destruição do Império Babilônico com a destruição de Sodoma e Gomorra, que deixará de existir fisicamente, entendeu? Então, assim, essa profecia de Isaías, ela começa a se cumprir lá no livro de Daniel, capítulo 5. Já começa a se cumprir quando o Império Babilônico ele é tomado pelo Medos-Persas, o Império Medos-Persas, né? Isso. E aí o que acontece? Eles começam a invadir, que foi ali no ano 539 a 538 a.C. Então já começou ali a cair esse império. Sim. Fisicamente, ele já começou a perder todo o seu poderio. Já não era mais aquela babilônica esplendorosa que todos os reinos, que todos os povos, eles paravam, se prostravam. E a gente vê que era algo tão intrigante naquela época, irmão, que eles sentiam o desejo, a vontade de se considerar tão grandes, que o próprio Nabucodonosor exigiam que as pessoas o adorassem. Entendeu? Então, era algo muito... Desde aquela época, era algo assim, que eles tinham o desejo de se tornar aquele império grandioso, para que os povos se prostrassem perante eles. E tudo começa como você já trouxe pra gente, e tudo começa exatamente com aquele zigurate. Exatamente. Né? Então você faz esse link lá com o que João vê, ali já é uma figura de linguagem com um significado, mas de onde surgiu isso? Da onde a gente está partindo agora, né? Que é desse contexto histórico da Babilônia física. Isso. E nesses zigurates, o que acontece? Os templos, que era uma grande torre-templo, e o templo exatamente ficava no topo, né? Na parte de cima. De cima. E o que acontece? Ali no topo, segundo a visão babilônica e também outros povos antigos, os deuses, eles eram puros demais para pisar nessa terra aqui. Então, a ideia de fazer essa torre-templo era que eles não precisassem pisar em terra. Eles poderiam descer e ficar no templo, na parte de cima, e quem ia acessá-los lá era alguém que no reino de Israel é chamado de sacerdote, não é isso? Exatamente. Lá tinha outros nomes, mas aquele que representava o povo. Neste caso, quem era o rei do império era o representante do povo. Então, só quem era o rei da nação é que tinha autoridade para subir, para ir falar com os deuses. Exatamente. Porque na visão babilônica, o imperador ou o rei do império era um semideus. Era um semideus. Então você tinha um povo comum, que era o povo da nação, você tinha um semideus, que era exatamente o governante da nação, e você tinha os deuses. Então os deuses desciam não para pisar na terra, porque ele não podia, mas o semideus ele é parte humana e parte divina. Então quem ia fazer essa ligação entre o humano e o espiritual era justamente o imperador, o rei, o governante. Daí Nimrod, que foi quem começa, né, o Império Babilônico, aí Nimrod começa a achar que ele é esse semideus. Porque o que Gênesis vai dizer é que Nimrod, que era neto de Noé, vale ressaltar que Noé amaldiçoa a descendência de Cam, né? Maldito serás Canaã, e Nimrod é exatamente neto de Cam. Perdão, neto de Noé. Ele é filho do filho de Cam. Exatamente. Neto de Cam, bisneto de Noé. Então você já começa a perceber. Mas Nimrod não era qualquer pessoa. Nimrod era um poderoso caçador. Isso. Era alguém influente. Alguém muito influente. Que influenciava. Porque na época,
A caça era a atividade típica. E no meio de uma atividade típica, você destacar alguém é porque ele não era um caçador como os outros. Não. Né? Então, talvez isso surja em Nimrod, essa necessidade por adoração. E é o que, só contextualizando nos nossos dias, é o que o sistema utiliza hoje. Exatamente. Os que influenciam as grandes multidões, ele primeiro é influenciado pelo sistema, para depois influenciar os pequenos. Isso. Quantos elogios Nimrod não recebeu? Isso. Quantos aplausos Nimrod não recebeu? Para ele começar a se elevar em esse orgulho próprio. Que é exatamente o que a professora Eliane trouxe. Por isso que é importante a gente prestarmos atenção na Bíblia quando ela fala sobre a Babilônia. Ela quer nos dizer alguma coisa. Exatamente. Então, o espírito babilônico continua. Então, pega-se o contexto histórico, como foi que tudo isso aconteceu, e a gente vê para os nossos dias que é o que está acontecendo. Então, aquilo foi inflamando Nimrod, que ele não só quis construir essa torre, como ele já tinha feito mais 5 cidades. Exatamente. Fundado mais 5 cidades. Entre essas cidades fundadas por Nimrod, ele não era qualquer pessoa, por isso que ele se achou até um semideus, ao ponto de querer fazer os zigurates, que uma das cidades em que ele constrói é exatamente Nínive, futura capital do Império da Síria. Exatamente. A influência que Nimrod tinha. E alguém olhar para Nínive e dizer, essa cidade aqui, sabe quem fundou ela? Nimrod. Isso agregava muito valor a essa cidade, por conta do seu fundador. Daí, Nimrod juntou todo mundo e falou, não vamos nos espalhar pela terra, porque a ordem de Deus era para os descendentes de Noé, como você já falou, era se espalhar. Era se espalhar. Nimrod falou, não, eu mando, eu já construí 5 cidades, aonde eu vou, vocês estão atrás de mim, eu sou influente, o que eu falo vocês acatam, não eu tem sou um semideus, vamos fazer o seguinte, né? Vamos todo mundo nos reunir em um lugar só, vamos construir um império. Eu vou ser o bambambam desse império, eu que vou comandar o império, mas vamos construir um império nosso. E aí eu quero ver se a gente vai se espalhar pela terra. A gente mesmo vai construir nossas próprias leis, vamos viver de acordo com nossas próprias... Que negócio de Deus de ficar assim? Princípios, nossos próprios princípios. Vai pelas regras de Deus? Não, vamos pelas nossas. E qual é o primeiro ponto que Nimrod já começa a colocar as suas unhas de fora? Construir a Torre-Templo. A Torre-Templo. Que a Bíblia chama de Torre de Babel. Exatamente. Aí o que eu acho muito interessante, professora, é que a Bíblia, ela traz a Torre de Babel, ela traz esse nome Babel, que muita gente não entende que é Babilônia, isso, né? Porque está abreviada. Só que são duas, olha como é que a Bíblia, irmãos, ela é muito direta. Existem 2 nomes aqui, não é um nome só. São 2 nomes, são 2 significados. Porém, eles são unidos em um significado só. Ou seja, a Babilônia significa uma coisa, Babel significa outra. Sim. Só que ambas, a Bíblia deixa claro que ambas caminham juntas, porque esses significados se complementam para o que significa Babilônia. Porque a Babilônia em si, ela vai vir de uma palavra acadiana, o pessoal da Acádia, onde veio, né, o pessoal da Babilônia. E esta palavra é uma palavra acadiana chamada Babilu, que Babilu significa portão de Deus. E a Bíblia vai abreviar a Babilônia de Babel. Babel já tem o significado de confusão. Exatamente. Onde houve a confusão das línguas. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que esta nação, e muito cuidado porque o espírito dela ainda está entre nós, que essa nação significa o quê? Portão é lugar de entrada. Isso. Só que Babilônia significando portão de Deus, não é do Deus de Israel que está falando. É dos deuses. Não é isso? Exatamente. É dos deuses. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? Se ela mesma, por si só, chama esse lugar de confusão, mas esse nome se auto intitulou de portão de Deus, o que Deus está dizendo é esse lugar, na verdade, é uma porta de todo tipo de confusão. Exatamente. É entrada para todo tipo de confusão. Porque depois ela não segue chamando de Babel. Exatamente. Depois ela volta a chamá-la de Babilônia. Ou seja, ela está deixando algo claro para nós aqui. Aparentemente é o portão de Deus. Mas por trás dessa aparência, entrada para Deus, o que você vai encontrar lá quando você abre esse portão é confusão. É confusão. É o que, se você pegar o significado da palavra Babilônia, de acordo com o dicionário Oxford, ele vai significar falta de ordem, confusão
cidade grande construída sem planejamento. Isso. Então é tudo isso aí que o irmão contextualizou de acordo com a Bíblia, e o próprio dicionário ele vai colocar como significado, esclarecer como significado dessa palavra. Para a gente já ter uma ideia de onde é que a Bíblia puxa exatamente essa ideia da Babilônia. Exatamente, porque tudo tem, nada na Bíblia, nenhum texto na Bíblia tem contexto. Isso. Todos os textos precisam ser analisados, né, com um agrupamento de informações que estão ao redor desse texto. Então, quando a gente vai trazer esse link que a professora já trouxe para nós aqui, desta grande Babilônia que caiu no futuro, não é exatamente este reino físico aqui. Né? Esse reino físico teve o seu momento, porém o mundo começou a viver, o mundo começou a enxergar as coisas nesta visão babilônica. E esse império físico passou, mas as suas doutrinas continuaram. E o mundo foi cada vez mais se aprimorando a esta ideia babilônica da coisa. Exatamente. Por isso que a gente precisa atentar para esses detalhes que a Bíblia traz para a gente estar sempre atentos. Então, a Babilônia que a Bíblia nos traz e que precisa ser inserida para nós, aplicada para nós hoje, não é exatamente esta Babilônia que nós estamos discutindo aqui, a Babilônia física. Ela faz parte de um contexto histórico, é necessário entendermos como ela iniciou, qual era, enfim, a sua visão, as suas doutrinas, como é que elas regimentavam, né, os seres humanos. Mas o que a Bíblia traz para a gente ter cuidado com a Babilônia é o espírito dela, é o que ela deixou. É o que ela deixou. É porque se a gente for para Apocalipse, como a gente estava discutindo antes de começar a live, Apocalipse vai citar 6 vezes a palavra Babilônia. Isso. Então, assim, quando ele traz isso aí, ele não está falando sobre a Babilônia literal, a Babilônia física. Ele está falando sobre uma Babilônia não literal, uma Babilônia mística, né? Que é um sistema que existe no mundo. Isso. E esse João, quando recebe essas revelações, ele vai ver a queda desse grande sistema, né? Desse grande sistema que está ali. E o que a gente vai ver é que essa Babilônia não literal, essa Babilônia não física, ela permanece com as mesmas características da Babilônia física. Exato. Da Babilônia histórica, né? Sim. A gente vai ver lá que a Babilônia física, no sistema dela, quando ela conquistava um povo, a primeira coisa que a Babilônia fazia era aculturar aquele povo. Isso. Ou seja, tirar a cultura original, tirar a cultura que aquele povo tinha originalmente ali no seu país e inserir na mente deles a cultura da própria Babilônia. A gente vai ver isso lá em Daniel, capítulo 1, né? Isso. Quando Daniel e os seus companheiros chegaram no Império Babilônico, a história vai nos mostrar, a Bíblia vai nos mostrar que o imperador Nabucodonosor chamou o rapaz que estava que tinha os eunucos ali, os rapazes, os sábios, todos debaixo da sua proteção, e pediu para que por 3 anos eles fossem instruídos e também se alimentassem com as iguarias daquele povo de Isso. Babilônia, né? Ou seja, 3 anos, a gente pensa, não, era uma semana, era 3 dias, não, era durante 3 anos eles teriam que passar ali só naquele processo de aprendizagem. Então, se a gente for trazer para os dias de hoje, irmãos, 3 anos é um curso universitário. É isso. Eles praticamente faziam um curso ali universitário só para aprender a cultura da Babilônia. É isso. Aprender tudo, tirar todo o resquício da cultura deles, entendeu? Então, o sistema babilônico naquela época, uma das características dele era exatamente a mudança cultural que eles faziam com que os seus conquistados tinham. Além da mudança cultural, eles também inseriam a mudança religiosa. Isso. Tipo, eu não poderia ficar como israelita no Império Babilônico servindo ao Deus do céu. Eu teria que servir ao Deus babilônico.
aos deuses da Babilônia. Uma outra questão que a gente vê também registrada no livro de Daniel era a mudança de identidade. Que quando Daniel e os seus companheiros chegaram no império, eles trocaram os nomes de Daniel. Né? Daniel passou a ser chamado Beltesazar. Beltesazar é um nome de origem de um deus babilônico, voltado a um deus babilônico. E Daniel é um nome que liga ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Então eles teriam que trocar a identidade. Eles não poderiam permanecer na Babilônia com a mesma identidade que eles vieram de Israel. Porque se a gente for parar para pensar, irmão, a Babilônia era muito poderosa e eles conquistavam os povos ali, que no caso eles conquistaram Israel, né? Eles poderiam matar todos os israelitas. Poderiam. Tinham poder para isso? Tinham poder bélico para isso. Mas eles não faziam. Porque o objetivo deles não era esse. Não era exterminar fisicamente os seus conquistados. O objetivo era inserir a sua cultura para expandir cada vez mais o seu reino. Porque quanto mais pessoas tivessem essa cultura nesse sistema físico babilônico, mais eles cresciam. E o que a gente vê nos dias de hoje, o sistema é o quê? Mudar a nossa cultura. Exatamente. Tirar o quê? A nossa identidade. É o que a gente tem visto no mundo de hoje. Fazer uma lavagem cerebral. Para tirar o nosso foco. Tirar o nosso foco. Né? Que é para Deus, para voltar para a terra. Para voltar para a terra. E a gente vê uma questão que era do sistema babilônico, que está nos dias de hoje, que hoje o que é certo acaba sendo errado e o que é errado é que se tornou certo. Parece ser certo. É a grande confusão que já existia, entendeu? No sistema desde o princípio. Essa grande confusão que ainda permanece até hoje. Exato. E que ainda permanece e que atualmente tem se demonstrado com uma força muito maior. Não é isso? Uma força muito grande nos dias atuais. E como começamos a ler em Apocalipse 18, é muito importante, porque quando o anjo traz a notícia, ele fala: sai dela, povo meu. Ou seja, a forma como a Babilônia conduz as coisas é uma forma que eu não me agrado. E essa conta vai chegar, e se vocês estiverem inseridos ali, vai chegar para vocês também. Exatamente. Porque Deus, ele não compactua com a forma como a Babilônia age. Que forma? A forma prepotente, a forma arrogante, a forma orgulhosa de ser, que é tudo isso que você trouxe. Porque quem é o fundador dessa Babilônia física para depois se tornar, né, uma ideia espiritual, quem começa isso sendo o Nimrod representa simplesmente o orgulho, a altivez, a audácia, porque ele vai contender contra o próprio Deus. Falou: não, nós não vamos obedecer à voz de Deus e se espalhar, vamos construir nossas próprias leis. Exatamente. E aí, quando você vai olhar para a Babilônia no sentido espiritual, e você olha para a física, que ela começa assim, e essa Babilônia espiritual nos leva a este caminho de orgulho, para acharmos que é nós que temos que fazer, que a gente precisa ser moldado de acordo com a sua cultura, a gente vai observar quem é que representa esse orgulho. É o inimigo. É o inimigo. Foi por isso que ele foi expulso do céu. Foi por isso que ele conseguiu convencer a mulher de comer o fruto. O quê? A semente do orgulho. A semente do orgulho. Da avareza, da altivez. E é exatamente isso, essa semente, que ele plantou em Nimrod. E de Nimrod, a Babilônia começa a existir com esta ideia de que nós é que somos, nós é que fazemos, e o que a gente fazer, a gente não precisa de satisfação a Deus. Ou seja, o espírito da Babilônia é viver como se não houvesse Deus. Exatamente. É cada vez mais trazer essa distância entre o homem e o Criador. Isso. Que é o intuito desde o princípio, né? Desde o princípio. A distanciar o homem do seu Criador. E aí, irmãos, eu estudando para o tema, eu até coloquei uma das as estratégias de conquista da Babilônia física, né? Sim. Que seria impor uma cultura
não bíblica. Porque Israel, naquela época, ele se destacava justamente por ele servir a um Deus que não tinha uma imagem, Isso. né, no templo. Então Israel se destacava como nação, principalmente no quesito religioso, porque a liturgia deles era totalmente diferente da liturgia praticada pelos povos ao seu redor. Então, assim, quando conquistados, a gente fala conquistados porque, para evitar falar a palavra, Sim. que no literal seria um povo escravizado, né? Sim, que Deus entregava eles para ser submisso aos seus inimigos quando eles pecavam. Mas eu digo aqui como conquistados. Então, assim, uma das estratégias do Império Babilônico, quando conquistava uma nação, era impor a sua cultura, depois confundir aquele povo conquistado, que ele aí passaria a se perguntar qual era a sua identidade, se ele realmente precisaria daquela identidade original, né? Sim. E em terceiro lugar, quando esse povo, eles não aceitavam aquela imposição do império, eles passavam a ser perseguidos. Isso. É o que acontece nos nossos dias, né? O sistema, ele quer colocar a cultura deles, inserir a cultura deles no meio da igreja, ele quer confundir, trazer essa confusão de que tudo relativamente nos leva a Deus, né? Que todo caminho leva a Deus, que eu não preciso ter seguir aos princípios definidos pela Bíblia para que a minha alma alcance a salvação. Sim. E a gente vê isso aí muito. Você não precisa disso, você não precisa congregar todos os dias, Isso. Você não precisa estar fazendo isso que você faz. Existem outras denominações mais light, que você pode ser cristã, que você... os movimentos que nós temos por aí, né? Então, isso acaba trazendo o quê? Para aqueles que não buscam o conhecimento bíblico, que não tem esse conhecimento da Bíblia, acaba trazendo uma confusão. Uma confusão. E para aqueles que não aceitam se subordinar a esse sistema, eles são perseguidos, eles são taxados, não é isso, irmão? Com certeza. E essa perseguição do sistema babilônico, a gente vê lá no início, os cristãos, os primeiros cristãos que foram martirizados exatamente por eles irem contra esse sistema que já existia. Né? Isso. Esse sistema que queria impor uma cultura que distanciasse o homem de Deus. Muito bem. E o que você trouxe aí faz, assim, muito, muito sentido em relação ao quê? Em relação ao que Pedro vai escrever. Porque Pedro também vai falar da Babilônia. Exatamente. 1 Pedro 5:13, né? 5:13. Porque aí você fala, mas peraí que eu não entendi. Exatamente. Quando Pedro escreve essa carta, o império físico da Babilônia já havia sido caído. Então, Pedro estava tratando-se ali de Roma. De Roma. Na verdade. Isso. Só que como ele não poderia citar o nome Roma, exatamente, ele troca para o nome da Babilônia. Mas o que Pedro está querendo dizer é esse sistema mundano é Babilônia. Exatamente. Essa herdade, essa forma como Roma governa o mundo, isso tem um começo. Babilônia. Então não é por acaso que ele troca o nome de Roma para Babilônia. É só para dizer, olha, esse espírito não acabou com os tijolos que foram ao chão. Com as ruínas que Porque quem está ali por trás dessa Babilônia física é o diabo. Exatamente. Então ele continua o quê? Inserindo na mente dos governantes esta forma babilônica de ser. E que a gente, se não tomar cuidado, vamos entrar por esse viés sem saber que estamos entrando. Porque Babilônia não é simplesmente um espaço geográfico. Não, atualmente não é mais. Não existe mais. Não existe mais. O espaço geograficamente, né? E aí João vai dizer que caiu a grande Babilônia, mas não tinha caído a física. João está falando daquela que continuou. Que continuou. E o que a Babilônia vai representar? Vai representar o convívio no meio das leis, o convívio no meio da sociedade, o convívio no meio das jurisprudências, a forma como se julgam as causas, a forma como se constrói as leis, ou seja, é uma forma de governar o mundo. O que João está dizendo é aquela forma mundana
da Babilônia. Isso percorre até os dias de hoje e ela se tornou muito maior do que já era. Irmão, se você ler aí para Apocalipse, capítulo 17, Sim. versículo 5, João vai falar sobre a mãe dos movimentos da apostasia. Que eu vou trazer o link de um escritor, sim, de um livro, eu até coloquei aqui, eu não sei se o irmão já teve a oportunidade de ler, que é Crenças Católicas, o nome do livro. Ele foi escrito por Joseph Fah de Bron. Eu acho que eu não li ainda não. Acho que eu não li não. O capítulo de Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Sim. Você quer contextualizar ou quer que eu já leio logo? Pode ler aí. Tá. Porque quando o irmão estava falou aí sobre os cristãos do início, que eles viam Roma como a Babilônia, né? Pedro vai falar sobre isso e escrever sobre isso, e eu creio que em Romanos também Paulo cita a questão da Babilônia. Sim. Então, assim, naquela época, os cristãos, os judeus estavam subordinados ao Império Romano e não existia mais o Império Babilônico. Porém, Pedro vai identificar aquele império, o sistema por trás daquele império como o sistema babilônico que o irmão já falou. E aí, ele em Apocalipse também, João vai falar exatamente sobre a questão aí desses movimentos de apostasia. Leia aí que eu vou contextualizar com a escrita, com o que esse escritor, Joseph Fah de Bruno, ele fala do movimento. Ok, é 17:5? Isso. Pronto. Está escrito assim, Apocalipse 17, versículo 5. Em sua testa havia esta inscrição, na testa, né? Sim. Da grande prostituta, a mulher, né, sentada em cima da besta, e essa besta tinha essa inscrição aí na testa. A mulher, perdão, tinha essa inscrição na testa. Mistério. Sim. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Irmãos, esse escritor que eu citei aí, ele vai dizer assim na página 253 do livro Crenças Católicas, ele vai dizer: eu reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica Romana como a mãe e soberana de todas as igrejas na terra. Então, assim, era um movimento de apostasia quando esse escritor aqui escreve, de apostasia da fé verdadeira, da fé genuína, deixada pelos os cristãos logo depois da morte de Jesus Cristo, né? Da igreja primitiva, os cristãos da igreja primitiva. Então, ocorreu esse movimento de apostasia contra essa fé genuína. E esse escritor vai reconhecer a Igreja Católica Apostólica Romana como sendo a mãe. E ele cita esse texto aqui, ele escreve no seu livro, quase semelhante ao que João escreveu no livro de Apocalipse. Então, se existia uma mãe, quem são as filhas dessa mãe, dessa Babilônia? Aí, um outro escritor cristão, ele vai definir que são as igrejas que aceitam a confusão do sistema. Ou seja, de todo esse sistema de apostasia, quem aceita essa apostasia, essa confusão, essas filhas dessa mãe citada por João e que foi citado por esse escritor. Sim, forte. E João, quando escreve isso aqui, João não tinha, não foi da época de João? Não. Quando de fato isso acontece. Não foi. Porque tínhamos nos primórdios da igreja, a igreja cristã, a igreja de Cristo, Sim. não é isso? Que depois transformou-se na Católica Romana. Exatamente. E quando ela se transformou na Católica Romana, não era o período de João, já havia passado centenas de anos depois. Já havia passado centenas de anos. E a Igreja Católica Apostólica Romana, ela surge exatamente desta junção do governo terreno com o governo religioso, o governo civil com o governo religioso. Tanto é que em Roma fica a capital religiosa e Constantinopla vira a capital civil do Império. Então, exatamente, a administração civil de todo o Império Romano fica em Constantinopla. Isso. E toda a administração religiosa do Império fica em Roma. Em Roma, que Roma seria a capital papal, né? Isso. O reinado papal. O reinado papal. Então, o Império, caiu o Império de Constantinopla, o poder civil do Império ruiu, porém o Império religioso continua até hoje.
Então, de que Babilônia João está dizendo? Né? Exatamente. Essa mulher. E aí, quando ele vai falar sobre prostituta, né? Na sua testa era mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas, o que é, ou o que faz uma prostituta? Ela se vende. Né? Exatamente. Ela se vende. Ou seja, esta mulher aqui é mãe dessas que se vendem. João está falando aqui de uma religião comprada, uma religião vendida, uma religião misturada, uma religião toda confusa pelo sistema, que foi enxertada pelo sistema, que entrou e se agrupou em meio ao sistema, e é o que você vê exatamente, claramente. É por isso que quando a estátua de Nabucodonosor, Daniel vai fazer, que a estátua está na Babilônia, e que ele vai dar a descrição da estátua, ele vê os pés, metade de barro e metade de ferro. Isso. E as pernas que eram de ferro era o Império Babilônia, o Império de Roma. Sim. O que ele está dizendo é que esse Império Romano ele vai se misturar com outros impérios, com outras nações. Aí você fala assim, mas Constantinopla caiu. Então o Império Romano já não existe mais, o civil já não existe mais. Esse que estava se misturado com os pés, metade de barro, metade de ferro, ou seja, Roma continua ainda, só que se misturou com todas as nações, é o poder romano religioso. Aí você puxa de onde vem esta mãe das prostitutas. O que João viu antes de acontecer. Exato. Não é? Então o que você tem aqui? Você tem essa grande mistura, mas a nomenclatura Babilônia continua. Em evidência. Aí, irmão, é um tema que a gente discute muito. Muito. A gente já está aqui. Mas fica uma grande questão aí para a gente refletir, né? Sim. Qual é a atitude do verdadeiro cristão em relação à Babilônia? Exato. Né? Quando eu me vejo diante desse espírito da Babilônia. O que a gente deve fazer como cristão? Isso. Não é? Porque se a gente, historicamente, a gente volta lá no Antigo Testamento novamente. Sempre. A gente tem exemplos fortíssimos de pessoas que negaram o sistema. E deles nós temos o profeta Daniel. Isso. Quando foi lá em Daniel, capítulo 1, Daniel, capítulo 1, o verso 4 ao 6, né? Sim. Ele vai... tem lá a instrução para que fosse inserido tudo de Babilônia para Daniel e os seus colegas, né? Os seus companheiros. Aí Daniel capítulo 1, versículo 5 ao 7, me parece bem que é esse aí, que é onde ele vai negar, né? Isso. Se o irmão puder ler. Posso sim. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam, sim, né? Aqui há uma possibilidade ainda, receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Os 6? Sim. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu-lhes o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Pronto. O verso 8 ele vai dizer: e Daniel, aqui na minha versão, sim. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Então, qual é a atitude do verdadeiro cristão em relação à Babilônia? É se preservar para vencer o sistema. Exato. Em algumas versões, a Bíblia vai mostrar assim, que Daniel, ele firmemente, ou seja, ele teve firmeza em negar tudo que era oferecido. Porque assim, irmãos, Daniel estava ali como quem? Como escravo. Isso. Para servir, não é isso? Aí Daniel já poderia pensar: poxa, velho, eu poderia estar servindo ao reinado de Babilônia em outro local. Mas não, eu estou aqui na casa do rei, eles foram para o palácio. Para o palácio. Era o melhor local onde se poderia, entre aspas, né? Poderia estar. É o que a Babilônia oferece.
Exatamente, né? O melhor local para se estar. É o conforto. Aí chega lá, ele vai falar, nossa, agora o rei, ele ordenou, que a gente vai ver que foi palavras vindas diretamente do rei. Isso. E o rei determinou, determinação vinda do rei. Poxa, o rei determinou para nos dar aqui as melhores comidas, isso, o melhor vinho, e ainda a gente passar por um período aprendendo. Ele poderia muito bem se render com todas aquelas novidades que o sistema estava trazendo para eles, não é isso? Poxa, eu saí de lá, eu fui conquistado, estou aqui, mas eu estou num local maravilhoso. Eu estou no palácio. Mas não, ele firmemente, juntamente com seus companheiros, propôs no seu coração em não se contaminar com aquilo que era oferecido. Meu Deus. Então, a atitude do verdadeiro cristão nos dias de hoje, é possível vencer o sistema, sim. Naquela época não foi? Sim. Naquela época o Deus de Daniel não deu livramento, não deu capacidade para que o seu servo vencesse aquele sistema. E olha que eles enfrentaram tanto o sistema físico, o império físico, como todo o sistema que estava reinando dentro daquele império, né? Era algo tremendo ali, terrível, né? E eles propõem em seu coração e venceram. E venceram. Venceram. E então é possível, né? É possível. Como o Tiago vai escrever, resistir ao diabo. Resistir. E ele fugirá de nós. E ele fugirá. Exatamente. Então, irmãos, a gente vai ver uma outra parte de resistência, é quando, ainda citando aqui o livro de Daniel, é quando Nabucodonosor ele constrói aquela grande imagem para de si adoração. Próprio, para ser adorado. Para ser adorado. E aí, ali a Bíblia não fala que ele convidou Daniel. A Bíblia não mostra, mas convidou os seus companheiros. E lá estava Sadraque, Mesaque e Abednego. E a ordem era tocar uma música, todo mundo se ajoelhar. Isso. Todo mundo se ajoelhar perante o sistema que estava ali. Exato. E alguém viu que os 3 judeus, eles não se prostraram. Eles não dobraram o seu joelho. Aí o que acontece? Foi lá e denunciou para o rei. Tem 3 ali que não se dobra. O rei Nabucodonosor veio ele próprio falar com eles. A Bíblia mostra que Nabucodonosor chamou para dar uma segunda chance. Isso. Olha, vai tocar de novo. Então vocês dobram os vossos joelhos. Olha a estratégia, né? Tipo assim, nós não somos tão maus como dizem por aí, não. Nós somos bons e vamos dar mais uma chance. Pode ir agora. Tipo assim, a gente já poderia ter matado vocês. Exato. Mas não vamos matar, não. Nós não somos maus como está falando por aí, não. Vamos dar outra chance. Gente boa. Vai lá, não custa nada. Né? O que os meninos disseram? Ó rei, nós não nos prostraremos. Se o nosso Deus quiser, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. E se por acaso ele não nos livrar, mesmo assim não prostraremos. Então é muito tremendo, irmão. Glória a Deus. Muito forte o que aqueles jovens naquela época está no livro de Daniel, capítulo 3, verso 16 ao 18. Então é muito forte o que aqueles irmãos naquela época, eles venceram. Eles venceram com a fé que eles tinham no Deus de Israel. É o mesmo Deus que nós servimos hoje, né? É o mesmo Deus que nós temos hoje. Então é possível sim vencermos o sistema que ainda prevalece até os dias de hoje. Temos que ter o que estes jovens tiveram. O quê? O discernimento espiritual. Isso. Porque se tratando deste manjar do rei, se tratando da estátua, que é o que a Babilônia quer que a gente faça, que a gente coma a comida deles, que a gente participa da mesa com eles, que a gente senta com eles, cria esse relacionamento com eles, e automaticamente que a gente adore a esse sistema. Adore. Eles tiveram essa visão espiritual que todo crente tem que ter. Sim. Porque se você olhar o texto bíblico que você acabou de ler, vai dizer o seguinte, que Daniel decidiu não se contaminar. Você fala, não, mas peraí, é vinho? É só vinho. Eu vou tomar. Como assim se contaminar? Porque Daniel não estava vendo
o vinho físico. Ele estava vendo o que estava por trás Por trás do vinho físico. Ele falou, não, se eu tomar esse vinho, é um líquido. Em Israel se toma vinho também. Exatamente. Mas o que está por trás desse vinho é o que está contando. Não é exatamente essa maquiagem dessa taça bonita com esse líquido vermelho. É o que está por trás dele. Se eu fizer isso, você está me contaminando espiritualmente. A mesma coisa acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Porque eles não olham apenas para a estátua de Nabucodonosor. Era só uma estátua. Era só uma estátua. Mas o que está por trás, olha a expressão dos 3 jovens, quando eles vão responder para Nabucodonosor. Eles responderam diretamente ao rei. O 18. Mas se ele não nos livrar, como você já mencionou, aí vem um detalhe. Saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor não mandou ninguém adorar deuses. Não. Era a estátua dele. Era a estátua. Só que eles 3 olharam e disseram, o que está por trás dessa estátua é o que está contando. É o que está contando. Não é só a estátua que está por trás. Por isso eles falam assim, olha rei, a gente está sabendo, não é só a estátua. Sem se prostrar, nós vamos estar adorando seus deuses e você. Exatamente. O rei não contava com a visão espiritual. Não contava com a visão espiritual. É isso, irmão. Porque... Então, como vencer a Babilônia e o espírito dela? Tendo uma visão espiritual, discernimento espiritual. Discernimento. Porque tem coisas que parece que é só algo a mais que está ali, aqui, para nos beneficiar. Isso. Mas por dentro, por trás, existe toda uma estratégia para fazer com que a gente se distancie da nossa caminhada espiritual. Isso. São tantas coisas que o sistema nos traz, irmãos, que se a gente for dar nomes aqui, por exemplo, nós eu iniciei falando sobre a questão das redes sociais, do poderio que elas têm. Sim. Os irmãos já parou para pensar o quanto que a rede social nos afasta de estudar a Bíblia, por exemplo? Exatamente. Nos afasta de orar? Isso. Nos afasta de buscar... É só uma rede social? Não é só uma rede social. É uma distração para que você esqueça o que está por trás para vir. Meu Deus. Entendeu? Para te manter distraído. Isso. Aí te mantém distraído, você não ora, você não lê a Bíblia. Isso. Daqui a pouco você está se curvando ao sistema. Jesus volta, você não percebe. Exato. É o que o sistema babilônico faz. Exatamente. O que ele faz, ele cria uma maquiagem para que você não enxergue o que está por trás dela. Então, quando ela vai te vender, a Babilônia é uma grande vendedora. Ela te vende o tempo todo. Você liga uma televisão, por exemplo, tem ali um comercial de um carro. É um comercial de um carro, mas tem que ter uma mulher seminua para chamar a atenção. Essa é a maquiagem. É todo o sistema que está por trás. Um comercial de bolachas. Aí tem um camarada todo sarado, só de sunga na praia, comendo esse biscoito. O que tem a ver o camarada de sunga comendo o biscoito? E quando dá o close no biscoito, não dá só no biscoito. Você vai perceber por trás da imagem do biscoito ele comendo, você vai perceber o peitoral, você vai perceber as partes íntimas mesmo que está com sunga. Então você percebe a maquiagem com que o espírito da Babilônia faz para te prender. E aí você começa a consumir aquilo, você começa a comprar coisas que você não precisa. Isso. Você começa a cobiçar coisas que se estivesse no espírito você não cobiçaria. Por quê? Porque você já começou a se envolver no espírito da Babilônia. Que é exatamente, deixa eu voltar aqui no texto de Apocalipse 17, que a irmã mencionou para a gente ler, que é muito importante, que está escrito, né, Babilônia, na testa dessa mulher, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. O que vem antes, o versículo 4, isso aqui é o espírito da Babilônia que nós estamos comentando, que como é que essa mulher vem? Porque quando ela vem, depois João vê isso escrito na testa. Sim. Só que antes João dá a característica de como é que ela está. Quem é essa mulher? Antes de ver o que era a mensagem que ela traz. Que ela trazia. Por trás daquilo que João está vendo. Primeiro, vamos ver a mensagem. Primeiro, ele viu alguma coisa. O que ele viu? Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e de impureza e de sua prostituição. Em sua testa é outro detalhe. Então, primeiro, João está dizendo, olha, aparentemente, quando você olha para ela, ela está vestida de púrpura. Aqui são vestes reais.
Algo que chama a atenção. Que chama a atenção, algo poderoso. Algo que parece estar certo. Algo que parece que serve como exemplo e espelho para nós. Algo que desperta o desejo. Que desperta o desejo. E aí ele vê ela toda adornada de pedras preciosas, linho fino, toda trabalhada. Mas João, com visão espiritual, dá uma olhadinha assim com um pouco mais de calma e fala, opa, mas aquele caso que ela traz ali tem coisa repugnante ali dentro. Tem coisa que não é. E quando ele repara um pouco mais, ele vê a frase. Essa é a mãe das prostitutas. Essa, e a partir dela, é que vem todas as práticas repugnantes da terra. Práticas repugnantes. O que a Babilônia vende, o espírito da Babilônia vende? E vende exatamente o que não é. O que parece ser. Aí, como a gente falou de Nimrod, que isso aí vai atribuir a Satanás, a gente volta na tentação de Jesus. Isso. Quando o Satanás, que aqui está representado, né, a Babilônia, o espírito da Babilônia é representado e é ele que está por trás de tudo isso, o que acontece é que quando a tentação de Jesus, que Satanás chega, ele chega, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Era fácil transformar aquilo em pães. Exatamente. Mas o problema estava por trás. Por trás daquilo. Exatamente. Quando ele leva Jesus ao pináculo do templo, ele diz, se joga daqui porque está escrito, e está mesmo. As seções dará ordem a teu respeito para que não tropece. A própria escritura. Isso. Só que parece ser. O contexto não é esse. Não é. Ele usa aparentemente a maquiagem do texto. Isso. Mas ele não mostra o texto por trás disso. Por isso ele falou, mas também, em outras palavras, eu sei que você cortou o versículo no meio. Para tentar transparecer o que não é. Isso é o espírito da Babilônia. É lhe vender algo falso. Algo falso. Algo que você olha, é lindo, é bonito, mas por dentro é podridão. É o sepulcro caiado. Por fora, branquinho, bonitinho, só o cal. Por dentro, só podridão. A Babilônia é um grande sepulcro caiado. Exatamente. Você olha, é bonito, mas o tempo por dentro, só a misericórdia. E devemos buscar, irmãos, esta graça de Deus para não entrarmos no viés do espírito da Babilônia. Porque a Babilônia física já se foi. Mas a metodologia, o sistema, o governo Babilônia continua até os dias de hoje e continuará até aquele grande dia onde ela vai cair de fato. Vai cair, né? E o que João viu no versículo que você leu no início. Exato. Então, não é eu quem vou derrubar essa Babilônia. Né? Não, esse sistema é impossível de ser derrubado por nós. Só aquele grande dia, que é aquela pedra que Daniel vê, a estátua representando os reinos do mundo. E no final de tudo isso, quem é o último reino, Daniel? Ele tinha uma pedra que estava em cima da montanha, ninguém empurrou, sem que ninguém tocasse nela. Ela despencou ladeira abaixo, bateu nos pés da estátua. Nos pés, metade barro, metade ferro. A mistura do governo civil com o religioso bate nos pés e todos os reinos vêm ao chão, ou seja, falando do reinado eterno de Cristo. Só ele pode destruir a Babilônia. Esta Babilônia. Esse sistema, né, irmão? Esse sistema. Que está imposto no mundo. Desde o princípio. E olha que coisa interessante, é que a estátua que Nabucodonosor vê, o cabeça de ouro é a Babilônia. Ou seja, todo esse sistema que vai cair no Apocalipse começa a Babilônia, porque ela é o cabeça de ouro. Exatamente. Que dali vai para o peitoral de prata, que dali vai para o ventre de bronze, que dali vai para as pernas de ferro, que ali se mistura nos pés com barro e ferro. E aí vem Cristo, que é essa pedra, como Paulo chama ela, a rocha, é Cristo, que se despenca, que vem do céu, porque ele virá do céu para isso. Despenca, bate no pé da estátua, e todo esse sistema que começou com a Babilônia, que é a cabeça de ouro, tudo isso vai ruir. Vai ruir. E aqui a gente percebe, irmão, que o grande problema não é a Babilônia, mas é você se submeter ao sistema da Babilônia. Porque ela vai ter que estar aí. Ela vai ter que estar. Mas onde é que você vai estar? Exatamente. Você só não pode se tornar submisso a esse sistema. Meu Jesus. Então a Babilônia, irmãos, é um agregado de pensamentos, né? Então a Babilônia, ela vai representar exatamente a nossa forma de pensar. A Babilônia quer impregnar isso em nós. A Babilônia não representa apenas um lugar físico. A Babilônia vai representar uma condição espiritual do ser humano, onde o lema é viver independentemente das leis de Deus. Isso. É isso que a Babilônia sempre impregnou na raça humana e é o que nós estamos tendo hoje em dia. Esta grande mistureba, eu vou usar essa palavra assim bem vulgar,
Por que essa mistureba? Hoje estão misturando tudo. Hoje estão misturando questões de sexualidade, hoje estão misturando questões de visões, hoje estão misturando Bíblia, hoje já estão querendo recortar trechos da Bíblia, porque julgam que são trechos ultrapassados, né? Trechos que às vezes esteja que não causando que não cabe mais na sociedade atual. Isso. Nosso sistema pensa assim. O Deus de vocês não pensa assim. Exatamente. Então nós vamos mudar, inclusive, a regra de fé de vocês, o livro que vocês carregam, para justamente tirar a identidade de vocês. Isso. Eu quero justamente o que a Babilônia Antiga fazia com seus povos, né? Meu Deus do céu. Eu até escrevi aqui, a Babilônia representa a gratificação e a exaltação de si mesmo em detrimento a Deus. A Babilônia representa a rejeição do governo de Deus, que é substituído pelo governo do próprio homem. A Babilônia representa a exaltação das opiniões humanas acima da verdade do Criador. E a Babilônia também representa a colocação dos desejos pecaminosos acima dos mandamentos e das promessas de Deus. E isso chama a atenção de Deus de uma forma muito ruim. Isso chama a atenção de Deus de uma forma muito rude, porque quando lá atrás, no começo das coisas, Nimrod foi construir a torre-templo, isso chamou a atenção de Deus. Exatamente. Ao ponto de Deus descer para destruir. Ele não mandou ninguém destruir, ele teve que descer para fazer isso. Ele desceu para fazer. E olha como é que é isso, porque Deus não está sentado em um trono lá, distante, que eu tenho que gritar, oh Deus, para ver se ele consegue me escutar. Quando a Bíblia fala que Deus está sentado em um alto e sublime trono, é só para trazer a grandeza de Deus. Para dizer que ele é grande, ao ponto de ele estar aqui agora, conosco, mas ele não tem limites, que ele pode estar acima do universo. Isso. Então ele é exaltado lá em cima do universo, ele é exaltado aqui em nós, ele está aqui, ele é onipresente. Então Deus estava lá na região onde estava construindo-se a torre de Babel. Então significa dizer que Deus precisou descer do trono. Que saco, vou ter que descer a escada para ir lá. Não, é para dizer assim, Deus sendo soberano como é, teve que intervir a situação pessoalmente. O quanto que isso desagrada a Deus. Então, quando eu e você, que Deus nos livre disso, é só um exemplo, nós entramos pelo viés do espírito da Babilônia, sabe de uma coisa? Você está chamando a atenção de Deus, mas de uma forma completamente errada. Deus não se agrada de forma nenhuma. Exatamente. Quando a gente está se prostrando ao sistema, né? Isso. Eu até coloquei que atualmente essa Babilônia, ela surge no fim do tempo para dominar o mundo em uma última tentativa de erguer uma cidade ou um sistema que desafia o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus sempre foi ter o homem ligado diretamente espiritualmente com ele, né? Isso. Essa sintonia espiritual entre Deus e homem, Deus e ser humano. E o propósito do sistema babilônico é exatamente o contrário. Isso. É tirar essa sintonia, distrair o ser humano para que ele se afaste cada vez mais, se distancie cada vez mais, né? Porque aí fica muito fácil para dominar quando você está longe da presença de Deus. Muito fácil. Muito fácil. É o que a gente vê na atualidade, o número de jovens, adolescentes no mundo do crime, das drogas, da prostituição. A gente olha e vê jovens. Eu estava até conversando com um colega não cristão hoje no meu trabalho, e a gente falando da quantidade de jovens sem propósito que existe hoje, atualmente no mundo. Jovens sem perspectiva de vida. Isso. Já foram dominados pelo sistema. Isso. Já foram submetidos, estão submissos a esse sistema, de que eu não preciso ter uma perspectiva, de que eu não preciso ter um propósito, né? E é o que o sistema ele impõe. Isso. É você viver a vida como se não houvesse amanhã. O que contraria a determinação divina, lá no livro de Gênesis, quando ele criou o homem e a mulher, ele disse: crescei, multiplicar e frutificar e encher a terra. Isso. Ou seja, você viver uma vida de propósito, Isso. uma vida que produza frutos, né? E o sistema babilônico nos dias atuais, ele está cada vez mais atuante a ponto de tirar essa perspectiva, esse propósito
do ser humano. Com certeza. Você vê vidas totalmente vazias por aí. Meu Deus, devemos estar sempre atentos a isso. Então, o nosso objetivo aqui, já está caminhando para o final, nosso objetivo aqui é justamente destrinchar, né, o significado de Babilônia. Quando a Bíblia diz, devemos ter muito cuidado, ela está dizendo sobre o sistema, sobre a forma de governo, ela está falando sobre as ideologias, ela está falando sobre a normalização de muitas coisas, para que a gente não possa estar entrando por esse beco, porque é um beco sem saída. Exatamente. Paulo, ele vai tratar também desse assunto, assim como João vai escrever no capítulo 18 de Apocalipse, que ele vai dizer o que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo: sai dela, povo meu, não entre por esse viés, é necessário que vocês saiam do meio desse espírito da Babilônia. É o que Paulo vai também dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17. Ele vai dizer o seguinte: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. O que a palavra de Deus está dizendo é que os filhos não podem ser envolvidos em qualquer assunto de caráter babilônico. Exatamente. Quem é filho não se envolve com o espírito da Babilônia. Não. Quem é filho de Deus não se amolda a este sistema babilônico. Exatamente. Por isso Paulo escreveu: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas antes transformai-vos pela renovação de vossa mente. Sendo assim, vocês vão experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que nós possamos sempre transformar as nossas mentes. O sistema pode impor o que ele quiser. Eu não tenho que ir no viés do sistema. Para mim, sempre, a regra de fé e prática, a palavra do meu Deus. Porque, assim como a Babilônia física acabou, nosso corpo físico também vai acabar. Exatamente. Mas a nossa alma vai prestar contas diante de Deus, como a Babilônia vai prestar. E João escrevendo disse: se vocês continuarem com ela, a praga que cairá sobre a Babilônia, obviamente que vai atingir vocês. Que Deus nos proteja sempre e que o Espírito Santo sempre esteja testificando com o nosso espírito para que nós não possamos cair nessa tentação, porque é tentadora. Exatamente. A maquiagem é muito bem feita. Né? A propaganda é muito bem elaborada. É bem apresentada, né? É bem apresentada. Só tem vantagens. Só tem vantagens. É morar na casa do rei, é morar no palácio, é comer a comida do rei. Estar no palácio. Literalmente isso. Por isso que essa mulher vem vestida desse jeito. Inclusive com vestes reais. Púrpura. Só reis vestiam isso. Só a realeza vestia púrpura. Olha o que João está dizendo. Ela vem caracterizada para chamar a atenção, para dizer: olha o que eu posso fazer com você. Eu posso te elevar, você pode se tornar uma pessoa importante, você pode ter muitos likes, você pode ter muitos inscritos, e aí sucessivamente são muitas aí as artimanhas, né, do espírito da Babilônia. Professora, suas considerações finais, infelizmente, por causa do nosso horário, mas aqui nós tínhamos o prazer de ficar aqui por mais tempo conversando sobre esse assunto, nos alimentando espiritualmente. É um assunto que tem muita coisa a ser dita, né? E essa Babilônia, ela não finalizou na queda da Babilônia física, ela permanece, e que nós, como cristãos, possamos manter a firmeza de Daniel, a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego ao nosso Deus, porque estamos aqui como representantes de Deus na terra, né? E como bons representantes, não vamos nos submeter ao sistema da Babilônia. Eu espero que naquele grande dia recebamos aquele chamado: bem-vindo, servo meu, bom e fiel, adentre ao reino que para vós está preparado desde a fundação dos séculos, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que possamos receber esse bem-vindo, né? E não o apartai. Não. Manter o negócio ali firme, né? Isso, o que eu costumo dizer. Exatamente. O exemplo de Daniel na Babilônia é muito assim, louvável, né? E muito edificador para nós. E o livro de Daniel começa com ele jovem, com esse capítulo aí, que ele decide não comer manjar do rei, só que o encerramento do livro de Daniel, ele já está idoso. Ele já está idoso. O que significa dizer que ele passou sua vida a partir da juventude inteira, até o final de seus dias. E até o final de seus dias, ele perseverou na fé,
do Deus de E Israel. a gente vê ali que ele quebra o livro de Daniel, ele vai quebrar esse paradigma, que jovem pode fazer tudo. Porque a gente vê que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estavam ali, que foram convocados para adorar aquela estátua, eles tinham em média 20 anos de idade. Isso. Estava no início da juventude, Exato. né? No melhor momento Isso. que a gente fala, né? Melhor momento. Assim, eu e posso eles dar uma voltinha, depois eu volto, né? Eu eu tenho tempo. Quando tiver um pouco mais velho, eu retorno. Eu sou jovem, vai dar tempo de eu voltar, eu posso fazer para Deus. Depois eu vou lá, faço um sacrifício. Meu Deus. Chamo o sacerdote, né? Daí eles não pensaram assim, eles permaneceram firmes, fiéis. Até o fim de suas vidas terrenas, né? E que nós possamos sempre estarmos firmes diante do espírito da Babilônia. Estamos na Babilônia, mas não nos curvamos diante dela. Estamos morando e vivendo aqui, envolvidos por esse governo, né, que a Bíblia chama do espírito da Babilônia, mas que nós venhamos ter como leis a seguir as leis do reino dos céus. Exatamente. E não do reino da Babilônia. O império celestial e não o império da Babilônia. Que Deus nos abençoe. Minha professora, minha irmã, professora Eliane, Deus abençoe sua vida. Amém. Muito obrigado por ter atendido nosso convite mais uma vez. Estou aqui agradecendo. Foi muito gratificante. Eu tenho certeza que os irmãos foram edificados. Eu fui edificado. Amém. Espero que você também tenha sido edificada nessa noite. E que a gente possa sempre manter as nossas antenas espirituais ligadas. E pode ter certeza que nessa noite você foi um canal de Deus aqui para estar nos ajudando, para estar puxando um pouquinho essas rédeas para falar, opa, às vezes a gente está aí no dia a dia, no nosso trabalho, envolvido nos nossos estudos, e estamos esquecendo, existe um espírito babilônico sendo envolvido aí, a gente precisa estar fora dele. Está mesmo atento, estando né? Inserido aqui, não devemos, porque nossa pátria não é aqui. Não. Viu? Obrigado por se deixar ser ferramenta de Deus hoje aqui. Muito obrigado por se doar para este projeto. Eu que agradeço, pastor, professor Elbert também. E mais uma vez eu lhe parabenizo pela essa iniciativa linda, maravilhosa, e que Deus possa cada vez mais abrir as portas para você, para sua família. Amém. E possa crescer. Amém. É o que o nosso Deus quer para nós como filhos de Deus. Não estou dizendo aqui a teologia da prosperidade que vem aí também como parte do sistema babilônico, né? Exatamente. Mas Deus, ele tem sempre o melhor para aqueles que se colocam à disposição do cumprimento dos propósitos divinos aqui na Terra. Então a gente passa por lutas, a gente enfrenta batalhas, mas a gente tem a certeza que o nosso Deus, ele sempre tem vitórias para nos conceder. Amém. E é o que eu desejo para a sua vida, para a sua família, seu filhinho, sua esposa. E estamos aqui para servir a Deus e queremos, o desejo do nosso coração é que a gente tenha essa fé, essa firmeza de vencer esse sistema, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, tá? No nome de Jesus, obrigado por terem acompanhado. Você que está assistindo depois de gravada também essa live, que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Quero te convidar para você estar seguindo a professora Eliane Borges aqui no Instagram. Exatamente. Tá aqui também seguindo a gente vai estar repostando essa live completa lá no nosso canal do YouTube.